Boa noite, igreja. Eita glória. Paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos nessa noite. Eu estou vendo essa igreja animada demais. Parece que estava no Transformados, é isso? É isso? Eita Jesus. Que bênção. Queridos, estivemos esses dias. Eu quero primeiro fazer algumas coisas aqui. Quem está conosco pela primeira vez desse lado, tem alguém hoje? Lá atrás, lá, tem o senhor lá com a gente, mais alguém aqui, desse lado aqui que está com a gente ali, mais a senhorita ali, glórias a Deus. Desse lado aqui, mais alguém hoje pela primeira vez, está com a gente, ali um casal, são turistas, estão vindo de onde? Sejam bem-vindos a Caldas Novas, amém? Mais alguém aqui? Estão aqui com a gente pela primeira vez? Vamos receber esses queridos com uma forte salva de palmas, amém? Aleluia, Deus os abençoe grandemente, que alegria estarmos aqui nessa noite. Queridos, eu quero dar alguns avisos rápidos aqui para vocês. Coloca a arte, por favor, do Café dos Empresários. Pronto, está aí já. Queridos, o próximo domingo, pastor, mas o próximo domingo é eleições, então você vai votar depois do almoço. Então, o café da manhã, será que, olha, depois do almoço é melhor, tipo 3 horas, o povo já tudo votou cedo, porque todo mundo sai cedo para votar, e você não pega a fila. Pega a dica aí, irmão, viu? O povo sai cedinho para votar, chega lá aquela fila gigante, você chega lá 3 horas, só está você e o mesário lá. Então vamos lá, olha queridos, no próximo domingo, dia 2, nosso café da manhã com os empresários, microempresários, donos de negócio, um tempo extraordinário. Esse é o nosso 4º café. Quantos já participaram de um café desse aqui com a gente? Levanta a mão aí. Glória a Deus, irmãos, como é bênção. Nós sempre fazemos isso no primeiro domingo do mês, porque é um momento estratégico para nós orarmos, abençoarmos as empresas, os negócios dos irmãos. E nós temos aqui testemunhos, nós teremos um testemunho de uma empresária de sucesso aqui na cidade, nesse domingo, uma empresária que tem crescido muito, né, naquilo que ela está empreendendo. Então ela estará conosco aqui, estará testemunhando, sabe, algo poderoso do qual ela tem vivido e viveu a respeito da sua empresa. Então venha estar conosco. Nós teremos também depois uma chave empresarial, que é uma dica para a sua empresa, né? Nós tivemos aqui no café passado aqui com o Júnior, né? O Júnior, ele é gerente do Santander regional, ele trouxe uma chave, irmãos. Eu falei assim, gente, vocês tinham que pagar caro para ouvir um negócio desse, porque se você for fazer um curso de coaching, irmãos, para ouvir o que ele ouviu, você tinha que ter pagado caro. E ele veio aqui, irmãos, servir os irmãos com uma chave extraordinária. Então quem não veio deixou de ganhar. Então você pode vir no próximo agora. Então nós teremos uma chave empresarial também, né? E teremos uma palavra do Senhor ministrada aos nossos corações no final, no término. Mas antes de tudo isso, nós temos uma mesa posta ali para nós tomarmos um café juntos, tá? Para a gente ter um tempo de comunhão, para a gente se aproximar da mesa, se conhecer, tá bom? É um tempo rápido, irmão. A gente começa às 9 em ponto, 9 da manhã em ponto, a gente já serve o café. 11 horas da manhã a gente já finaliza, no máximo 11h15 a gente já finaliza, tá? Então, próximo domingo, né? Convido você que é empresário, microempresários, dono de negócio, se você é autônomo, profissional liberal, venha estar com a gente. Pastor, é só para homem? Não, irmão, são para todos, tá? Não é só para homens não, são para todos, né? No café passado nós tivemos aqui o testemunho de uma empresária também, né? Que foi algo assim, tão extraordinário, que aconteceu na vida dela. Ela foi mandada embora num dia, na outra semana já estava na sua própria empresa, né? Então assim, Deus abriu uma porta extraordinária na vida dela. Então, venha estar com a gente, tá? Para a gente orar por você, para a gente ter um tempo de qualidade juntos. É um tempo específico, né, para os empresários, profissionais liberais, autônomos. Se você sonha ser um empresário, se você tem no seu coração o desejo, né, de empreender, porque empreender é um chamado, irmãos. Empreender é um chamado, é uma vocação. Se você tem no seu coração isso, venha também estar com a gente. Mas você, talvez você não seja empresário ainda, mas no seu coração tem uma semente. Então venha estar com a gente, que a gente vai começar a regar essa semente para essa empresa nascer, em nome de Jesus. Tá bom? Então no próximo domingo,
Falando de eleições, irmãos, eu quero passar os números para vocês votarem. Não vou fazer isso não, que eu vou arrumar problema, né, irmãos? Então eu quero assim trazer algo bem consciente para você. Irmãos, vote, não deixe de votar, exerça o seu direito de cidadão. Nós precisamos ser responsáveis a respeito do nosso direito de cidadão. Vote, não anule seu voto, porque você pode estar beneficiando alguém que você não queria. Então vote, vote mesmo, vai e vote consciente. Queridos, nós temos vários pleitos nesse ano que são assim extraordinários, de grande relevância para a nossa nação. O pleito do presidente, dos senadores, do deputado estadual, deputado federal, dos governadores. Então, queridos, são pessoas que estão na camada de cima do governo da nossa nação. Então, nós precisamos ser muito conscientes e sóbrios para votarmos. Então, assim, eu quero, aconselhar você a orar antes de você votar. Fale com o Senhor antes de você votar. Pastor, você vai votar no Lula ou você vai votar no Bolsonaro? Você gosta mais do Lula ou você gosta do Bolsonaro? Irmãos, eu não quero falar de nome, quem que é bom, quem que é ruim. Os dois têm as suas vantagens, os dois têm as suas também desvantagens. Mas olha, eu quero te dar uma dica, vote na bandeira que eles carregam. Qual que é a proposta de governo deles? Vote nisso, porque é isso que vai ser depois que eles assumirem a presidência. Então vote naquilo que eles defendem. O que que eles defendem? Isso tem a ver com a sua família, protege a sua família, guarda a sua casa, protege os seus filhos, abençoa a sua família. Isso diz respeito a algo que é saudável para o Brasil, isso protege a sua fé. Então vota nisso, irmãos. Entende? Não olhe as pessoas, porque pessoas são falhas, elas erram, elas fazem coisas boas, mas também fazem coisas ruins. Mas olha sobre a bandeira que está por trás, que é a proposta de governo. Se isso condiz com a sua fé, se isso condiz com aquilo que você acredita, então você vai lá e vota de forma consciente. Amém? Fica a dita aí, viu, irmão? Esse ano de 2022 é muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Queridos, quantos estiveram no Transformados aqui esses dias? Uhul! Estivemos aqui desde sábado, irmão, intensos, mergulhados, inundados aqui no Transformados. Foi um momento extraordinário de Deus aqui para as nossas vidas. Mas eu gostaria de chamar algumas pessoas para falar um pouquinho do que foi o Transformado para elas, para eles aqui durante esses dias. Nós vamos ouvir algumas pessoas aqui. Renata, sobe aqui, minha filha. Vamos começar com a Renata. Vamos receber a Renata com uma forte salva de palmas. Fala um pouquinho para a gente, Renata, breve. Oi, gente. Eu não iria vir no Transformados, mas graças à pastora Neuda eu vim, e a Denise, que pegou no meu pé para vir, e foi uma experiência maravilhosa. Foi transformador. Não importa as dúvidas que vocês tenham, não importa porque às vezes a gente deixa de vir na igreja, deixa de participar das coisas por causa das nossas dúvidas, das nossas barreiras, dos nossos medos. E nos Transformados a gente teve a oportunidade de ter várias experiências que nos travam, nos prende, de quebrar isso no Transformados. E foi transformador mesmo. Eu me emocionei muito, eu agradeço. E eu quero estar cada vez mais firme perto do Senhor. Eu quero me encher do Espírito Santo. Porque eu cheguei em casa transformada, eu cheguei em casa sorrindo, eu cheguei em casa vendo que minha vida é abundante e que Deus não vai deixar faltar nada, nunca, nunca. Ele nunca deixa faltar nada na vida de vocês e Ele é bom o tempo todo. E eu quero isso para todos. Então, se vocês tiverem a oportunidade
de participar dos transformados, estiver mais perto da igreja, venha no GU, na igreja, nos transformados, esteja mais perto da presença do Senhor, do Espírito Santo, que te dá força de passar por tudo que acontece na sua vida, porque tribulações vão ter, mas você pode escolher passar com Deus ou passar sozinho, e com Deus e com as pessoas que têm Deus é mais fácil, tá bom? É isso. Aleluia, amém. Cadê a Stephanie? Está por aqui? A Stephanie, glória a Deus. Oi, gente. Gente, foi muito transformador. Não pode mudar esse nome. Faz jus. Aconteceu algo muito lindo na minha vida nesses 2 dias. Deus, quando Ele quer transformar, Ele transforma, gente. Ontem eu cheguei aqui, eu estava no fundo do poço. Só que eu estava no fundo do poço pedindo socorro. Só que tinha tanta culpa, tanto perfeccionismo, tanta coisa que estava abafando o meu socorro. Então, o Espírito Santo, ele não estava ouvindo o meu socorro. E eu presa. Eu fui me libertar na penúltima palestra. Eu me libertei. E eu cheguei aqui na frente, né, que eles põem a mão, e eu estava ali sozinha, e aí veio o Espírito Santo e conversou comigo. Ore em línguas. E a carne falava assim, mas eu não sei orar. E fala, ore em línguas. E a carne, eu não sei orar. Ore em línguas. E ali eu comecei a orar em línguas, gente. E eu queria falar que Deus, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em tudo. Hoje, teve um momento que o pastor pediu, né, para todo mundo orar em línguas, nem sei se posso contar isso, em orar em línguas. E se tivesse acontecido nesse momento de todo mundo, às vezes a gente pensa assim, será que Deus que está pedindo para mim orar mesmo? Ou eu estou orando porque as outras pessoas estão orando? E eu estava com tanta dúvida dentro de mim, que se não tivesse acontecido ontem, essa dúvida iria permanecer em mim. Então, ontem, o Espírito Santo, ele não queria me gerar mais dúvida. Ele queria me provar que ele estava ali e que ele vai fazer diferença na minha vida. Isso foi muito transformador, gente. Eu estou passando por um momento de perfeccionismo, que eu fui curada hoje. Mas ontem eu ainda não tinha sido curada. Então, o Espírito Santo, ele nos conhece e ele faz jus a ele, gente. Então, eu fui curada do perfeccionismo hoje. E, gente, quem não fez, venha. Faça. Foi maravilhoso. É isso. Aleluia. Luciana, vem cá, Lu. Glória a Jesus. Tem o Gabriel vai representar os homens aí. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Ó, as irmãs ali já falaram, Luciana, 3 minutos. Porque senão eu perco o tempo, tá, pessoal? Aí não tem culto mais, é só eu falando aqui. Isso porque eu era tímida. Eu falei assim, eu não sei por que eu levantei a mão, porque eu não falo em público, né? Isso quer dizer que o transformado me transformou, gente. Amém, amém. Pessoal, é sensacional, é maravilhoso, é transformador.
Sabe? Se eu for falar o testemunho da minha vida aqui, eu vou ficar até amanhã. Então é só do transformado, beleza? Então, é transformador, é assim, surreal. São coisas que vão quebrando dentro da gente, o Espírito Santo vai falando dentro, vai tirando todas as dúvidas. Vem uma dúvida na cabeça, o pastor vem com a palavra e retira aquela dúvida. É surreal, é uma coisa que não tem como explicar, não tem palavras para explicar. É maravilhoso demais, é como Jesus estivesse aqui me carregando no colo, assim, ó. Então, vem pessoal, vem participar, foi tão gostoso, né? Deu 50 pessoas? 52 pessoas, não, que isso aqui, tem que encher isso aqui de gente. Então tá, pessoal, e outra coisa, né? Aí veio o presente do papai, comecei a falar em línguas. Gracinha. Gracinha. Oh Senhor, o Senhor é lindo, te amo, papai. Glória a Deus. Que bênção. Cadê o Gabriel? Vem cá, Gabriel. Esse grande homem de Deus aí, ó. Ei, garoto, chega aí. Glória a Deus. Boa noite, né? Eu nem sei como começar, né? Porque é isso daí mesmo. Na última ministração, na última ministração que eu fui começar a sentir que eu ia começar a orar em línguas também, né? O título era Enchei-vos do Espírito. É isso mesmo. E aí quando acabou, que nós fez a rodinha ali, na minha cabeça já estava, não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí, assim, do nada bateu a vontade de orar em línguas, orei. Foi. É isso. É bem assim. É bem simples assim, né? Aham. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que falou? Quem? Tem mais alguém? O Wellington. E aí, vamos receber salve de Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Eu vou falar 3 coisas para vocês. Estar no lugar certo, com as pessoas certas, com a informação certa. É girar a chave. Eu já tenho mais ou menos 6 meses que eu e minha esposa a gente vem procurando a nos colocar em um lugar que realmente o nosso coração queimasse, sentisse. E vou dizer para vocês, já tem algum tempo, eu saí fora do estado, saí fora de Caldas Novas, fui trabalhar fora, voltei, vim parar aqui no Ministério Vida da Palavra e hoje eu digo para vocês, transformados, a próxima oportunidade, que se tem gente aqui que não fez, faça. Você vai receber chaves, vão cair fichas na sua vida, no qual você precisa girar para engrenar situações que você precisa resolver na sua vida. Eu falo em todas as áreas, espiritual, emocional e no natural. Porque se o seu pilar espiritual estiver restaurado, todas as outras áreas vão prosperar. Acredite nisso. É o que eu tenho a falar para vocês. Para mim foi sobrenatural. Eu só peço a Deus que dê muita graça, porque é aqui que eu quero ficar. Amém! Aleluia! Eita Deus! Bom que a gente vai descobrindo os pregadores aqui, né, irmão? E já vamos fazendo as escalas já de pregação. Eita Jesus! Amém? Tem mais alguém? É o Eider, né? É o Eider, vem cá, Eider. Na hora
5 pessoas quiseram dar o testemunho, e eu não lembrei de todas. Tinha que ter anotado o nome, né? Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Para quem não me conhece, eu vou tentar ser mais breve, mais rápido, para não estender muito. Para quem não me conhece, meu nome é Weider. Esse está sendo meu segundo Transformados aqui na igreja. Weider, mas o segundo transformado? Irmãos, porque, irmãos, quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu era alcoólatra. Minha mãe, foi coisas espirituais lá no começo. Era alcoólatras lá em Goiânia, nós morávamos em Goiânia, mudamos para cá. E essa igreja era na Rua da Feira. Era uma igreja alugada. E aí o pastor, né, Deus deu esse ministério para ele. E, irmãos, me levaram lá para esses Transformados na primeira vez, irmão. E eu levei maconha para o Transformado, irmão. Levei maconha escondidinho dentro da bolsa, isqueirinho, caladinho, debaixo de um quieto, com coisa que ninguém estava vendo. Irmão, fui fumar o trem no segundo dia lá no Transformado. Ele não era assim na igreja, não, eles faziam em chácara. E aí eu fui lá para o escuro, mas tinha uns irmãos que ficavam vigiando. Mas eu dei o golpe e fui para trás de uma árvore, papi, o trem rebentou, quebrou, irmão. Nada funcionou, o trem não deu certo. E pessoas de oração, igual oraram por nós aqui, né, nesses dias, oraram lá também, né, e Deus mudou minha história, e anjos, querubins, eu era fervoroso, orava nas pessoas, só que, em vez de eu seguir o caminho de Deus, falar assim, ô pastor, eu quero ser um pastor, não, minha mente estava focada no meu trabalho. Eu era andarilho de rua, morava na rua, nunca tive um trabalho fixo, nunca fui carteira assinada. Quando eu tive, eu entrei aqui, pá, fichei, num condomínio, né? E não me atentei nisso. Em Efésios fala claramente sobre potestade de inimigos, porque este ambiente está cercado de anjos, querubins e serafins ao nosso respeito, mas ao sair daquela porta, tem trânsito, tem casa, filho, amigos, e eu não. É meu serviço, pastor. Não, pastor Weider. Nossa, eu ia no GU, minha irmã, vocês não têm noção. Eu não podia ver uma pessoa de cabisbaixo que eu estava lá orando. Mas eu esqueci completamente aonde eu estava trabalhando. Não me atentei naquilo. E deixei me levar no meu trabalho. Gente, ali se prostituindo, bebida, mulher nua, para lá e para cá, e eu falei, não quero ver. A minha sorte, que eu tinha feridas na minha alma, de traição, quando a primeira mulher que eu bebia, que eu era alcoólatra, então eu não traía minha esposa, porque minha esposa era uma mulher de Deus aqui da igreja, foi criada na igreja, aqui do pastor, foi filha do pastor, que eu te amo, meu bem, onde você está lá, que Deus cuide de você, que Deus restaure sua saúde aí, amor, amém? E eu fui me afastando do Senhor, fui me deixando me levar. Aí eu quero trabalhar, a mulher está precisando de um funcionário para de noite, é eu. Hoje a pastora falou, uma das pastoras aqui falou sobre o mimimi. Ai, porque eu estou sozinho, ninguém vem aqui na minha casa. Obrigado por vocês não irem na minha casa, viu, irmãos? Nenhum pastor, ninguém foi na minha casa, porque eu comecei a julgar todo mundo, mas quem estava errado era eu. Foi eu que me afastei do Senhor. Pá, tomei uma cervejinha. Irmãos, eu era o quê? Alcoólatra. Mas o inimigo maligno estava ao meu redor. Onde eu estava? Onde eu estava trabalhando? Hoje sabe, aconteceu tantas coisas nesses dias, irmãos. Deus estava cuidando de mim de uma tal maneira, de uma tal forma, que eu não estava entendendo. Ele estava me cegando. Porque hoje eu estava lendo em Efésios, hoje, depois que eu saí daqui, fui lá para casa. Falei, Senhor, se eu tiver essa oportunidade, eu vou falar. Porque, gente, na palavra de Efésios 6, 11, 12, fala que existe potestade de inimigos, de demônios, reis de demônios. Imagina. Mas eu não. Me deixei levar, fui indo e tomei uma cervejinha, 2, 3, comecei a esconder dos irmãos.
Perto da minha casa tinha uns irmãos que moravam lá, umas irmãs aqui, e eu lá no bar escondido, quando eu via, escondia, mas ninguém está vendo. Rapaz, quem foi o errado, irmão? Não foi os pastores, não foi ninguém aqui da igreja, não, foi eu. Só que eu pensei, lá é facinho, é só chegar lá, pedir para os pastores, eles oram para mim, estou de boa, voltei para a igreja de novo. Outro engano, porque o inimigo ele não quer perder a árvore que dá fruta, irmão. Ele não quer. Não esqueça disso. Se você tiver em algum pecadinho, Senhor, unge meus olhos, ó Deus, para que eu não abra esse celular, para que eu não veja vídeo pornográfico. Senhor, não faça isso comigo. E eu estava daquele naipe, meu irmão, para namorar com a esposa só se houvesse o vídeo. Mas Deus foi... irmãos, eu fiquei quase 2 anos nesse naipe. E o inimigo usou meu filho, usou uma estratégia, que o diabo ele usa estratégia, viu, irmão? E bastante estratégia para tirar o irmão do foco. Aquele que não se atentar, olha, e para mim voltar, para mim estar aqui hoje, isso aqui é privilégio estar aqui nesse altar, isso aqui é coisa do Senhor. E os anjos que estavam em mim foi só afastando. O Eider já está ali, não, vamos sair de perto dele. Vamos largar ele para ali, deixa o Eider, vamos pegar onde é que ele vai. Mas o Senhor estava atento a mim, porque Ele sabe da minha ousadia, Ele sabe quem eu sou no Senhor, mas eu me deixei me levar. Irmão, quando eu tentei voltar, cadê que eu dei conta? Meu filho foi lá para minha casa, como eu queria estar dentro do mundo dele, que era da bebida e da droga, porque eu era usuário de droga e bebida. O que saiu do meu sangue? Meus filhos. E eu falava, meu Deus, como que eu vou dar testemunho para o meu filho amanhã? Hoje eu penso nisso, né? Agora, depois de uns dias para cá, uns 2 meses para cá. E eu tentava, eu chegava aqui, orava, irmão, chorava aqui, desculpa por eu ser hipócrita, na época que eu chorava aqui, viu, irmãos? Ia lá para cá, no dia eu estava lá usando droga. Voltei a fumar maconha de novo, porque meu filho fumou, foi para o banheiro, largou o trem enrolar lá, aceso, eu fui, peguei e dei um trago. Quando eu dei o trago, que eu sentei, eu já voltei rindo. Eu falei, olha aí, rapaz, o trem é bom mesmo. Mas Deus me espedaçou. Bom, entre aspas, irmão. Os meus amigos que eu estava arrumando eram só amigos de drogas, interessados no que eu tinha. O meu caráter, eu não tinha mais caráter. Eu via que as pessoas olhavam de mim e não olhavam direito em mim mais. Só lá no meu trabalho, porque lá era o lugar, né, que eu queria, não era? Foi o que eu tinha decidido. Irmãos, eu tentava, eu joelhava, que chorava, Senhor, por que o Senhor não me muda? Por que o Senhor não me restaura de novo? Não era facinho, naquele dia eu não fui lá e tudo. Rapaz, e Deus, eu falei, rapaz, o pastor não vai lá na minha casa. O Senhor me perdoa, viu, pastor? Julguei o pastor, julguei algumas irmãs. Rapaz, mas e Deus não deixava. Irmãos, e aí teve um encontro de casais, eu até anotei aqui a pastora Maila, né, do Famílias, Maíla e o pastor Ricardo. No dia, ia começar na sexta, né, no sábado e no domingo. Irmão, na sexta-feira minha esposa adoeceu do nada. Por quê? O inimigo já sabia que ia ser derrotado. Porque eu tinha uma prisão no dia que eu fumei. Eu sonhei de noite um cachorro, do mesmo sonho daquela vez que saiu, um cachorro, um vulto me aprisionou no meu pé. Só que no outro dia, em vez de eu ter me atentado naquilo, não, porque ele já me cegou espiritualmente, tirou o meu caráter, as coisas não iam para frente, mas Deus estava ao longe. Oh meu Deus, o Eider volta, né? E aí naquele dia, na semana anterior, eu queria ter ido para Goiânia. Olha só, irmão, então que minha fé estava fraca. Eu queria ter ido para Goiânia, na igreja que fica na televisão, fala aquele pastor lá que tira os demônios, não tem? Eu falei, irmão, isso é quebra de maldição. Eu vou ter que ir lá para Goiânia, porque naquela igreja lá, eu ainda estou frequentando, porque o Senhor tem algum propósito em mim ali. Porque senão eu podia ter mudado daqui para ali, né? Para os irmãos não me verem mais, falar, rapaz, que lá eu vi ele lá bebendo, está aqui na igreja, o cara é de pau, rapaz. Mas eu creio que coisas melhores tinha na minha vida para chegar até isso. Porque isso aconteceu para mim cuidar do meu filho hoje. De uns dias para cá ele está mudando o jeito dele. Eu fui no mundo dele. Eu entrei no mundo dele para agradar ele. E depois para me sair, foi muita coisa. E aí Deus usou aquela pastora
Não sei quem estava aqui naquele dia. Se alguém estava aqui naquele dia, lembra o que aconteceu aqui naquele lugar. Ela quebrou uma maldição que estava em mim naquele dia. Irmão, quando ela acabou de orar aqui em mim, que ela saiu de perto de mim, que ela jogou uma água aqui na gente, minha vista mudou, meus olhos mudou, tudo que eu olhava estava mais claro. Eu falei, opa, estou liberto. Irmão, tinha um pedação de maconha na minha casa que eu estava ficando. No dia que eu falei que eu ia largar, que eu ia lá para Goiânia, ele falou, foi lá e me deu um pedaço de maconha. Por quê? Protestade de inimigos malignos, espirituais, demônios que não quer perder aquele que busca o Senhor. Tem que ter força. Ao sair daqui tem que ter força. Ao chegar em casa tem que ter mais força. Minha esposa é uma guerreira. Amor, você é uma guerreira. Você me tolerou. Você me aconselhava. Você é uma mulher de Deus. E isso que eu quero dizer, que eu busquei ele do meu jeito, mas eu não deixei de buscar ele. Eu não precisei de sair aqui da igreja para ir buscar outra denominação, outros pastores, para dar o mesmo trabalho com outras pessoas, para lá estar mentindo, né, dizendo que eu era santinho. Eu quero ser quem eu sou. Eu quero ser eu, para poder chegar a orar no irmão, para poder dar um conselho para o outro irmão, para que Deus possa confiar em mim, o Espírito dele em mim. Hoje eu busquei, ontem e hoje, irmão, vocês não têm noção. O que eu não chorei em 2 anos, chorei tudo ontem e hoje. Amém? Tudo que eu não chorei ontem e hoje, eu chorei hoje. Só honra e glória para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Sabe que jeito que eu conheci o Eider? Eu estava na porta, eu estava dentro da igreja e ele caiu de moto na porta da igreja, bêbado. Ele caiu bêbado na porta da igreja. Ele me viu lá assim e falou assim: ô pastor, você tem o dinheiro aí para me botar uma gasolina? Eu falei assim: eu tenho. Peguei R$10, dei para ele, ele ficou olhando para mim. Saiu. Depois voltou para a igreja, nunca mais saiu. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Deus seja glorificado, irmãos, nesses dias. Vamos ver a fotinha do Transformados, está aí? Tá não? No final? No final vai dar. Amém? Vamos ver a fotinha no final. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você, o seu coração nessa noite, sobre elevando os níveis de fé. Amém? Quantos precisam elevar o nível de fé, irmãos? Quantos querem elevar o nível de fé? Eu quero te dar um segredo nessa noite, como você vai elevar o seu nível de fé. Como que você vai começar a andar em uma dimensão maior de fé. Eu quero te dar uma chave nessa noite. Fica ligado, pega aí, não se distraia não. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nessa noite. Abre a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 ao verso de número 6. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Feche os teus olhos, fale com o Espírito Santo, deixa Ele falar ao teu coração nessa noite. Peça a Ele para que Ele possa trazer entendimento, sabedoria e revelação ao seu coração nesse lugar. Que você seja encontrado pela palavra dEle neste lugar. Que essa palavra venha trazer a você um novo up à sua fé, um novo nível à sua fé. Que você saia daqui dessa noite andando em um outro nível de fé.
Pai, obrigado pela sua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e nessa noite nós estamos expostos a esta palavra. Encontra-nos neste lugar, Senhor, toca-nos neste lugar, Deus, transforme, Deus, os nossos corações e mentes neste lugar, que a tua palavra, Deus, destrave dentro de nós novos ambientes, para que nós andemos em novos níveis de fé, diante do Senhor, diante da tua vontade, diante das tuas promessas, diante dos seus propósitos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Queridos, a fé é o acesso a tudo aquilo que o Pai nos entregou nas regiões celestiais. Em Efésios capítulo 3, no verso 1, diz que vós fostes abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A fé é o acesso a tudo aquilo que o Pai fez em Cristo por mim e por você. Sem fé, irmãos, é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nós acessarmos aquilo que o Senhor tem para mim e para você como promessa e como propósito. Então, queridos, a fé é o veículo pelo qual nós vamos acessar aquilo que nos pertence como filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Se você é filho de Deus, existem heranças do Senhor para a tua vida. Existem promessas do Senhor para a tua vida. Deus não te tirou do mundo somente para te lavar, para te limpar, para te curar. Não, Ele te tirou do mundo para te dar uma nova natureza e te dar promessas e te dar uma vida abençoada. Amém? Você crê nisso? Então entenda, a fé é o acesso. A fé é onde nós acessamos aquilo que os olhos naturais não conseguem ver, aquilo que não é perceptível através da ação humana. A fé, queridos, trabalha em uma dimensão elevada, acima daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Mas assim como o escritor de Hebreus disse, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quais são as coisas que nós esperamos? Aquilo que Deus diz sobre nós, aquilo que Deus diz a nosso respeito, aquilo que Deus diz a respeito das promessas e do propósito dEle, e do propósito dEle na nossa vida. A fé é a certeza daquilo que o Pai tem liberado para mim e para você. Pela fé nós acessamos as verdades de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Pela fé que nós acessamos a cura, pela fé nós acessamos os milagres, pela fé nós acessamos as bênçãos espirituais, materiais, pela fé nós acessamos as conversões da nossa família, pela fé nós acessamos todas as promessas de Deus para mim e para você. Então, queridos, a fé é o veículo, é o acesso a tudo aquilo que Cristo tem para mim e para você. É pela fé que nós nos movimentamos. Nós somos o povo da fé. Hebreus 10, 38 diz: e o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que perseveram. Amém? E perseverar na fé, irmãos, é você crer em algo que você não vê, que é algo que você não toca, mas que na verdade é muito mais real do que aquilo que você vê e que toca. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por aquilo que era espiritual. O natural só existe porque primeiro teve o espiritual. Então entenda, quando você se alimenta da palavra, você alimenta a sua fé. E quando você alimenta a sua fé, você alimenta o acesso para que você possa usufruir daquilo que te pertence, daquilo que é seu por herança, daquilo que é seu como promessa de Deus. Essa palavra fé no grego quer dizer pistes, que quer dizer uma firme convicção. A palavra fé no dicionário no português quer dizer crer, ter confiança, acreditar. Existem dois tipos que nós lidamos a respeito da fé.
A fé, todos nós podemos manifestar esses dois tipos de fé. Mas a proposta aqui, queridos, é que nós possamos avançar para novos níveis de fé. Amém? Aquela fé que você exerceu em receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, essa fé te colocou em um plano aonde você saiu da morte para a vida. A fé que você confessou Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, essa fé te deu uma nova natureza. Essa fé te introduziu num lugar de promessas e propósitos. Essa fé te introduziu em uma filiação, do qual te tornou um filho de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Ou seja, a fé, ela te impulsionou, ela te deu uma nova natureza em Cristo Jesus. A fé, quando você creu na obra de Cristo, quando você confessou a obra de Cristo e creu no seu coração, salvação chegou na tua vida, uma nova natureza chegou na tua vida. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Você precisa continuar prosseguindo na sua vida de fé, no seu caminhar de fé. A fé que te deu a salvação, ela te deu uma nova natureza. Agora você precisa continuar caminhando, para que novas porções de fé possam ser agregadas a você, para que você possa então começar a usufruir daquilo que agora te pertence como filho de Deus. Existem coisas, irmãos, em Deus que você só vai acessar quando você começar a crescer em fé. Existem coisas em Deus que você só vai experimentar quando você começar a crescer em fé. E eu quero te dar uma chave nessa noite sobre como você crescer em fé. A fé mental, irmãos, é aquela que concorda mentalmente que a palavra de Deus é a verdade, mas não tem ousadia para agir à altura daquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, aquela pessoa que pega a Bíblia e fala: gente, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e fecha a Bíblia e vai embora. Sabe o que é isso, irmãos? Ele concorda mentalmente que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que ela é realmente a palavra de Deus, porém ele não age conforme o que ela diz. Sabe que tipo de fé é essa? É uma fé mental. É uma fé que simplesmente consegue perceber mentalmente aquilo que está escrito, concorda com aquilo que está escrito, porém não vive aquilo que está escrito. Esse é um tipo de fé, é uma fé mental. Ele não vive à altura da palavra, não tem ousadias para andar pela palavra, concorda com a palavra, tem certeza que a palavra é a palavra de Deus, mas não anda por ela, anda pelos seus próprios intentos, pelos seus próprios propósitos, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios planos. É um tipo de fé, irmão, que relaciona com Deus apenas no nível da sua mente. Ei, Deus não cabe na sua mente. A sua mente é muito limitada para aquilo que Deus é e para aquilo que Ele tem para você. A sua mente não é capaz de dimensionar a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para você. Você vai precisar, em alguns momentos da sua vida, andar além daquilo que você pensa, para começar a andar no nível daquilo que você crê. Porque o crer está numa dimensão diferente daquilo que pensamos. Entenda isso. O crer está em um nível diferente daquilo que pensamos. Aquilo que pensamos está em um nível onde nós temos o controle, e aquilo que cremos está em um nível onde nós perdemos o controle. Entenda isso. Existem coisas que você só vai entender em Deus quando você começar a andar por fé na palavra que Ele te deu. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 11,
verso de número 3. Olha o que diz a palavra: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, o visível veio a existir daquilo que é invisível. É muito louco, irmãos. Andar pela fé, irmãos, é andar na contramão da mente, em algumas ocasiões. Existem situações da sua vida, que se você for ouvir a sua mente, você não sai do lugar. Porque você vai olhar porque a sua mente, ela só vai mostrar aquilo que você tem, naturalmente falando. A sua mente só vai te mostrar aquilo que você tem em mãos. Então existem coisas na sua vida que, se você olhar somente para aquilo que a sua mente está processando, você não vai sair do lugar. Mas se você começar a olhar para aquilo que Deus diz, você vai começar a atingir novas dimensões. Você vai começar a andar em um outro ambiente. Você vai começar a acessar outras coisas pelas quais a sua mente não processa. Mas o seu espírito sabe muito bem que elas estão conexas com aquilo que Deus diz. O seu espírito sabe muito bem que elas estão alinhadas com aquilo que o teu Deus diz. E aquilo que o teu Deus diz, em muitas ocasiões, elas serão invisíveis para início de começo, para início de uma caminhada. Elas serão invisíveis. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, quando você anda por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que é invisível, aquilo que é invisível começa a trazer à tona aquilo que é visível. Pela fé entendemos. Você não entende para viver pela fé, você anda pela fé, depois você entende. Porque viver pela fé, irmãos, tem a ver com a nossa natureza. Viver pela fé é um estilo de vida de quem nasceu de novo. Viver pela fé, irmão, está dentro da nossa natureza espiritual. Viver pela fé é ouvir a voz de Deus e obedecer. Viver pela fé é entender, é discernir no Espírito a voz de Deus e andar por aquela verdade. Viver pela fé, irmãos, é você manifestar a natureza que agora você tem em Cristo Jesus. Viver pela fé é você andar conforme aquilo que você hoje é em Cristo Jesus. O seu maior conflito pode ser a briga da sua mente com o seu espírito. Gálatas fala exatamente sobre isso. Por quê? Porque a mente com a carne, elas querem ficar em um lugar confortável e de controle. O seu espírito não. Ele quer adentrar em novos ambientes. Por quê? Porque ele conhece uma dimensão mais elevada. Antes da palavra se cumprir, você será chamado a andar por ela. Entenda uma coisa para a sua vida nessa noite: Deus nunca fará antes de te dar uma palavra. Deus nunca fará antes de te dar uma palavra. Antes de você obter, você precisa andar por aquilo que Ele te deu. Antes de se materializar, você vai ter que andar por aquilo que você não vê. Irmãos, quando nós falamos isso a um nível intelectual, é loucura. Mas quando falamos isso a um nível do Espírito, é uma realidade. Quando falamos isso ao nível do Espírito, irmãos, é um estilo de vida. Faz parte da nossa natureza. É confortável para mim e para você andar na fé, porque foi para isso que eu e você nascemos de novo, para adentrar dimensões além daquilo que naturalmente podemos acessar. A fé espiritual
é produzida em nós quando ouvimos a palavra de Deus. E quando nós movimentamos por aquilo que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 10, verso 17. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra, fé está sendo gerada aí no seu espírito. Quando você está ouvindo a palavra, fé está sendo construída aí no seu espírito. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma causa impossível. À medida que você ouve a palavra, fé está gerada aí no seu espírito. Talvez você chegou aqui nessa noite com algo que você precisa resolver durante esses dias, mas você não sabe como, você não tem direção para isso. À medida que você ouve a palavra, fé está sendo gerada no seu espírito. E à medida que a fé vai sendo gerada no seu espírito, você vai entendendo o caminho pelo qual Deus quer te conduzir diante dessa situação de impossibilidade. Porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Porque para Deus não haverá impossíveis. Permita-se ser ministrado. Ela vai gerar em você uma atitude, uma ação no seu espírito, para você se movimentar em um novo ambiente. Mas você pode sair daqui nessa noite apenas com uma fé mental e continuar a sua vida do mesmo jeito que ela está. Esse tipo de fé, irmãos, produz o entendimento à medida que andamos naquilo que ouvimos e cremos pela palavra de Deus. Entenda, esse tipo de fé produz um entendimento à medida que andamos naquilo que ouvimos e cremos da palavra de Deus. Noé construiu uma arca para esperar uma chuva. Sendo que nunca havia chovido sobre a terra. Imagina, irmão, Deus falar para você fazer um barco, colocar nele a sua família, alguns animais, porque Ele ia mandar um dilúvio, uma chuva que iria inundar toda a terra. E aí todos iriam morrer, só aqueles que estavam dentro da arca que estariam vivos. Primeiro, irmãos, Noé não era um carpinteiro. Ele não sabia mexer com esse tipo de coisa. Não era um homem do campo. Segundo, irmão, nunca tinha chovido sobre a terra. Noé não tinha noção do que seria essa palavra chuva. E muito mais, e muito menos do que seria um dilúvio. O que Noé tinha, irmãos? Uma palavra. O que Noé tinha, irmãos? Uma palavra. Noé não tinha habilidade para ser um construtor de uma arca. Noé não tinha experiência sobre situações climáticas. Noé só tinha uma palavra. E ele decidiu andar por aquela palavra. E Noé experimentou o que todos da terra não experimentaram. Quando você decide andar por uma palavra, escuta isso para o seu coração. Você está andando por aquilo que o Criador do universo está dizendo. Noé não sabia o que era construir uma arca e nem sabia o que era chuva, mas quem falou para ele fazer isso era o construtor do universo. Era aquele que governava sobre os céus e sobre a terra. Então entenda uma coisa, querido. Quando você anda pela palavra de Deus, você não está andando por uma palavra de alguém, você está andando pela palavra do Criador dos céus e da terra. Ele respalda a sua palavra. Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. Noé construiu uma arca para esperar a chuva.
Deus manda Abraão e diz, Deus chama Abraão e diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus manda Abraão ir para uma terra. Qual terra? Abraão não sabia que terra que era, mas Abraão foi. Por quê? Porque Deus disse para ele que lhe mostraria. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, saia da casa, sai do seu lugar, ande nos primeiros degraus de fé. Comece pela obediência, comece obedecendo aquilo que eu estou dizendo no início, porque à medida que você vai obedecendo, eu vou te aumentando em níveis de fé, e você vai adentrando em novos lugares. Quando Deus chama Abraão para ir para uma terra que ele não sabia, e é interessante, irmãos, Abraão era um homem extremamente bem sucedido. Abraão era filho de Terá. Terá era um dos homens mais prósperos de Ur dos caldeus. Terá era construtor de ídolos. Terá tinha família abastada. Abraão podia casar com qualquer mulher de Ur dos caldeus. Era uma família referência em Ur dos caldeus. Abraão tinha tudo, tinha mesa posta. Abraão tinha tudo, tinha comida da melhor. Abraão tinha tudo, mas um dia Deus chama ele e faz: sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus está falando assim: olha, vai para um lugar que você não sabe aonde, você vai deixar tudo que você tem, para você receber aquilo que eu estou te dizendo. E Abraão foi, irmãos, e Abraão se tornou o homem mais próspero da terra. Todas as nações vinham ter com Abraão. Abraão foi aonde se estabeleceu o povo de Israel. As filhas do povo de Abraão, de Israel, eram as mais lindas da terra. Os filhos eram os mais lindos da terra. As nações vinham até Abraão para casar com seus filhos, casar com suas filhas. Por quê? Porque um homem decidiu andar por uma palavra. Ele decidiu se movimentar, acessar pela fé aquilo que Deus havia lhe dito. Entenda, à medida que Abraão caminha com Deus, Deus mostrava, e no caminho Abraão foi obtendo entendimento para que daquilo que Deus lhe havia chamado. Irmãos, eu lembro que quando nós começamos esse ministério, Deus havia me dado uma palavra a respeito desse ministério. Nós estávamos congregando em um outro ministério, e eu falei com a minha esposa o que Deus havia falado ao meu coração. E minha esposa: tudo bem, amor, mas assim, eu não estou conseguindo ainda ver aquilo que você está vendo, não estou conseguindo entender aquilo que você está entendendo. Eu falei assim: faz um negócio, entra no tempo de oração, faz aí 40 dias de jejum, e fala com o Senhor, e Ele vai falar com você o que Ele falou comigo. Ela: tá bom. E ela entrou, irmão, e Deus foi começando a mexer com ela. Chegou nos 20 dias, ela falou assim: meu bem, já entendi, vamos embora, pega descendo. E eu falei assim: então tá, vamos falar com a pastora. Pastora, é o seguinte, Deus tem uma palavra comigo, e eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou. Deus tem um povo, eu preciso cuidar desse povo. Não sei aonde, não sei quando, não sei que lugar, não sei que horas, não sei como, mas eu sei que Deus tem, porque Ele disse ao meu coração que Ele tinha. E eu falei para a pastora, ela falou assim: tudo bem, amém. Então, você vai sair agora? Eu falei assim: não, nós vamos esperar 40 dias, e nós vamos sair. Fecharam os 40 dias. E chegou os 40 dias, que eu havia dito para minha esposa, nós chegamos lá, oramos e saímos. E fomos para aquilo que Deus havia nos chamado. Poucos dias depois, essa mesma pastora me chama e fala para mim assim: olha, é o seguinte, como é que está aí? Você já começou? Vai ser aonde? Como é que estão as coisas? Eu falei assim: olha, por enquanto nós só temos a palavra, estamos orando por ela.
E ela falou para mim assim, olha, é o seguinte, eu entendi que eu não sou pastora, não tenho chamado pastoral, pastorear não é comigo. Se eu ficar aqui eu vou machucar as ovelhas, elas vão me machucar, o meu negócio é missões. Pega essa igreja. E eu falei assim, uai, espera aí. Voltei em casa, falei assim, meu bem, senta aí. Meu bem, a pastora me chamou. E me disse isso. Aí ela, e o que você acha? Eu falei assim, vou fazer uma prova com Deus. Vou falar para ela assim, pastor, é o seguinte, nós temos uma visão. Não é aquela visão que a senhora prega, não é aquilo que a senhora ministra, é uma visão diferente. E Deus nos deu um nome que é diferente desse que a senhora tem na igreja. E nós não vamos ficar nesse lugar. Pode ser temporário aqui, porque nós vamos para outro lugar. Aonde também eu não sei, mas nós vamos para outro lugar. E outra coisa, a senhora precisa passar tudo que a igreja tem para esse novo nome e abrir a CNPJ desse novo nome e transferir toda a documentação e chamar a igreja, chamar a gente para que a igreja nos aceite. Se a igreja nos aceitar, nós iremos aceitar a sua proposta. Ela olhou para mim e falou assim, tudo bem. E o negócio foi só apertando, né, irmão? Eu falei assim, meu bem, deu certo. Ela aceitou. Passados uns dias, irmãos, ela fez tudo, me chamou lá. Estava lá o pastor Alex, a pastora Rosana, algumas pessoas aqui. Não, eu acho que a maioria não estão aqui mais. E estava aqui, pastor Alex, pastora Rosana lá sentado, mais alguns irmãos, eles eram os máximos os 20 irmãos. E a pastora disse o que estava acontecendo. E aí então ela perguntou para a igreja, se vocês aceitam ele como pastor de vocês? Todos levantaram a mão. Então nós recebemos a igreja naquele dia. E nós mudamos, irmãos. Passado 1 mês e meio, nós mudamos de lá e fomos lá para a Avenida da Feira, aonde o Eider disse. Irmãos, eu ia para lá todos os dias, durante a tarde, orar. E quando nós mudamos para lá, nós tínhamos 20 e poucas pessoas. E nós já colocamos lá 80 cadeiras. E eu saí orando nas cadeiras, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas famílias que sentarão neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelas famílias que o Senhor vai trazer neste lugar. Obrigado pelas famílias que o Senhor vai salvar neste lugar, que o Senhor vai curar neste lugar. E eu orava, irmãos, começava o culto, tinha 15, 20 pessoas. E eu estava lá no outro dia de novo, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor vai trazer as pessoas. Pai, estamos aqui para cumprir a sua palavra. Irmãos, de repente a cadeira foi enchendo. E já não cabia mais naquele lugar. A gente teve que vir para cá. Mas entenda uma coisa, irmãos. Aquelas cadeiras era apenas um sinal. Naturalmente falando, aquelas cadeiras estavam vazias. Mas espiritualmente falando, eu já vi aquela igreja abarrotada de gente. Por quê? Porque o espiritual, meus irmãos, ele vem antes do natural. Se você começar a se mover nas coisas do espírito, as coisas naturais começarão a se materializar. Existem 2 tipos de verdades. Há 2 tipos de verdade, a verdade natural e a verdade espiritual. A realidade, aquilo que é palpável, é uma verdade natural. Quando nós lemos em João 11, Lázaro estava morto. Jesus não nega a morte de Lázaro. Jesus diz, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas depois Jesus diz, Lázaro dorme. A palavra dorme ali, no original, é morto. Lázaro estava morto. Jesus não desconsidera a realidade, a verdade natural. Mas entenda uma coisa. A fé, ela não isenta os fatos, mas ela não para diante dos fatos. A fé não para diante dos fatos. O marido bebe, sim, ele bebe, você está vendo ele beber, mas entenda uma coisa,
Não é aquilo que você está vendo que determina aquilo que ele é e aquilo que ele vai se tornar. Ah, o filho está fora da igreja. Entenda. Não é aquilo que o filho está fazendo hoje que é de fato a realidade da vida dele. Porque a realidade da vida dele está dentro de um âmbito daquilo que você crê da parte de Deus para a sua família. O que você crê para a sua família, é isso que Deus vai fazer. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é uma palavra que você pode apoiar a salvação da sua família. Mas batalhe por essa palavra. Confesse essa palavra. Declare essa palavra. Mova-se por essa palavra. Creia nessa palavra, que Deus vai começar a mudar a história da sua casa, da sua família. A verdade natural, ela é fundamentada nos sentidos, naquilo que é óbvio, naquilo que é existente, naquilo que é palpável, naquilo que é visível. A verdade espiritual está baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Embora a verdade espiritual, ela considera os fatos, mas ela não se define pelos fatos. Lázaro estava morto, mas Jesus foi ter com ele e o ressuscitou. Entenda isso para a sua vida nessa noite. A sua vida hoje, aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você está passando hoje, no tempo presente, não define aquilo que você vai viver. O que define o que você vai viver é a verdade de Deus por você. O que define aquilo que você vai viver é o quanto você está disposto a crer na verdade de Deus a seu respeito. Mas você só viverá o que Deus diz sobre você quando você der uma resposta ao que Ele disse pela sua palavra. E a nossa resposta está relacionada à nossa fé, ao quanto nós cremos naquilo que Deus diz. A sua situação atual não define aquilo que você vai viver. Quando Deus me deu a planta dessa igreja, eu estava no 8º dia da UTI. Os médicos haviam colocado no meu laudo falência múltipla de órgãos. Ou seja, para a medicina era um estalar de dedos. A minha vida estava por um fio. Já não tinha mais medicações que pudessem ser feitas. Mas no 8º dia, algo aconteceu comigo naquela UTI, irmãos, que foi sobrenatural, diante de tantas coisas que eu vi ali. Mas uma delas mexeu muito comigo. É que eu não conseguia orar, e eu não lembrava da palavra de Deus, a minha mente estava completamente tumultuada. Eu tive um problema na minha mente, na sala de UTI, que eu olhava para as coisas, estavam tudo azul, e de repente eu olhava de novo, estava tudo rosa. Eu olhava de novo, estava azul, e depois eu olhava de novo, estava tudo rosa. Minha mente estava completamente confusa. Eu não conseguia orar, eu não lembrava de nenhum versículo da Bíblia, irmãos. Eu falava para minha esposa e falava assim para ela: fala da palavra para mim, porque eu não lembro o que ela está escrito. Fala da Bíblia para mim, eu não lembro. Pega para mim um som. Eu falei para ela: pega aí um negócio de colocar no ouvido. E ela foi e conseguiu um iPod. E ela colocou o iPod no meu ouvido, o iPod não ligava. O pastor Ebinho estava comigo naquela época da MCM. Ele pegou o iPod dele, cheio de ministrações, e levou para mim. Ele entrou na UTI, colocou no meu ouvido e ligava. O iPod não ligava.
E a gente não entendia aquilo. E eu não lembrava da palavra, eu falava para ela, fala da palavra para mim. Mas um daqueles dias, eu acredito que no segundo, no terceiro dia, veio no meu espírito, ora em línguas. E eu comecei a orar em línguas, irmãos. Eu orei em línguas 7 dias. E no 8º dia, Deus abriu a minha visão. E Deus me deu a planta desse lugar. E naquela visão eu entendi, eu não vou morrer. Ainda tem muito o que fazer. Ainda tem muito o que fazer. A sua situação momentânea não te define. Não define aquilo que você vai viver. O que define aquilo que você vai viver é aquilo que o teu Deus te diz pela palavra. Aquilo que o teu Deus te diz pela palavra. Não é a medicina que define os seus dias. Quem define os seus dias foi aquele que te deu os dias para viver. Deus é dono do seu nascer e Deus é dono do seu repousar. Todos os seus dias estão gravados e escritos nas mãos do Senhor. Mas se você não crê nisso, você vai acreditar em outra coisa. Em Romanos capítulo 4, verso 19, eu estou encerrando, irmãos. Romanos 4, 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Deus, quando faz a promessa a Abraão, Abraão tinha 100 anos, o corpo dele tinha 100 anos, velho, enfraquecido. Sara com 90 anos, o seu ventre já amortecido. Quando Sara ouviu que ela seria mãe, ela deu uma risada. E então o anjo disse: Isaque será o nome do seu filho, porque você riu. E a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa, antes se fortaleceu, dando glórias a Deus. Pela fé Abraão se fortaleceu. Era impossível, naturalmente falando, Abraão e Sara ter um filho. Quando você recebe a palavra de Deus em primeira instância, aquilo é impossível para você viver. Mas quando você decide se agarrar a essa palavra e se mover por ela, aquilo que é impossível começa a se tornar possível. Porque a palavra de Deus vai construindo em você, antes de você tocar naquilo que Deus te deu, isso precisa ser uma verdade dentro de você. Entenda isso, irmão. Antes de você tocar naquilo que Deus tem para você, aquilo precisa ser uma verdade primeiro dentro de você. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto do que o que ele era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Abraão foi fortalecido na fé, por aquilo que Abraão havia adquirido, andando com Deus. Pega aí o segredo de você crescer em outros níveis de fé. Ande com Deus. Não é você só vir na igreja, não, irmãos. É você andar com Deus.
É você andar com Deus na sua empresa. É você andar com Deus na sua casa. É você andar com Deus na rua. É você andar com Deus em todos os ambientes da sua vida. Quando você anda com Deus, Ele vai acrescentando os níveis de fé. E à medida que você vai andando com Deus, Ele vai te elevando a outros patamares. A fé que eu tinha... A fé que eu tinha 20 anos atrás não é a mesma fé que eu tenho hoje. A fé que eu tive quando comecei esse ministério não é a mesma fé que eu tenho hoje. Porque à medida que você anda com Deus, Ele vai acrescentando novos níveis à sua fé. E à medida que a sua fé atinge novos níveis, Deus aumenta os níveis de exigência. E à medida que Deus aumenta os níveis de exigência, Ele também aumenta os níveis daquilo que Ele te entrega. Quer viver coisa grande em Deus, irmão? Anda com Ele. Abraão acreditava em duas coisas específicas. E eu quero finalizar aqui. Abraão acreditava que Deus era capaz de cumprir o que Ele havia prometido. Abraão acreditava em duas coisas específicas. Abraão acreditava que Deus era capaz de cumprir o que Ele havia prometido. Aquilo no coração dele era uma verdade inegociável. O que Deus te prometeu, irmão? O quanto você crê que Ele pode fazer isso? O quanto você crê que Ele vai cumprir o que Ele te disse, que Ele falou que ia cumprir? Duas certezas que havia no coração de Abraão. Uma, que Deus era capaz de cumprir o que Ele havia prometido. E a segunda, que é da vontade de Deus que Ele cumpra o que Ele prometeu. Fique de pé. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Sempre será para a glória de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem com a sua vida sempre será para a glória de Deus. Toda obra que Ele vai realizar na tua vida sempre será para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus vai cumprir na sua vida sempre será para a glória de Deus. Mas entenda, por seu intermédio, por meio da sua fé. Por meio da sua fé. Por meio da sua fé. Por meio da sua fé, Ele vai glorificar o nome dEle na sua casa. Levante as suas mãos. Por meio da sua fé, Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Por meio da sua fé, Ele vai cumprir em você cada promessa. Por meio da sua fé, Ele vai cumprir em você cada propósito. Por meio da sua fé, Ele vai cumprir em você tudo aquilo que Ele disse a seu respeito, tudo aquilo que Ele falou a seu respeito, tudo aquilo que Ele prometeu a seu respeito, Ele vai cumprir por meio da sua fé. Aleluia! Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, nós te exaltamos, Senhor. Oh, aleluia! Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar. Disse isso, diga isso, diga isso. Pela fé
posso mídia fez um vídeo do Transformados. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Aleluia! Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a firme. Pela fé posso mudar. Pela fé você pode acessar. Pela fé posso alcançar. Oh, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Em Cristo. Tenho a luz em mim. Ei! Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a fim. Pela fé, pela fé. Diga isso. Pela fé. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Pela fé. Oh, aleluia. Não haverá impossíveis. Não haverá nada que possa te impedir. Quando você começar a caminhar por aquilo que Deus te diz, a tua fé te fará transpor todas as realidades naturais, todas as realidades que tentam te paralisar. A tua fé irá além. Não uma fé sentimental, não uma fé emocional, mas uma fé bíblica, uma fé baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Quantos aqui vivem pela fé? Levanta suas mãos e dê a Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia! Oh, glória a Deus. Pode sentar. Senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Eu quero finalizar esse momento nessa noite. Nós vamos ver algo aqui especial que foi preparado aqui para nós. Apaga as luzes e solta aí. Estou fraco, forte, tua mão se move, posso não ver, mas és meu norte, nem mesmo a morte pode me afastar de ti.
Aleluia. Fique de pé, irmãos. Domingo que vem, Café dos Empresários às 9 horas da manhã. Vote consciente. Vote com responsabilidade. Defenda a bandeira daquilo que você carrega. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esses dias que nós vivemos neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos chegando ao fim desse mês e ainda podemos viver coisas extraordinárias diante da sua presença. Abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que veio estar aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Pai, em nome de Jesus, alcance as suas vidas, abençoe as suas famílias. Nós profetizamos o início de semana cheio da tua graça, cheio da tua paz, cheio da tua vida abundante, cheio do teu amor, cheio da bênção do Senhor. Quantos creem, digam amém. Vá na bênção, vá na paz, vá na presença do Senhor. Passa lá atrás, toma um cafezinho. Temos livros maravilhosos lá, investe.